Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Novo Cabrais. 8ª Legislatura. Primeiro período legislativo, ano 2025. Presidente, vereador Álvaro Luiz Scheffer. Sessão ordinária realizada em 24/11/2025. Expediente do dia. Eu comunico assistência que não é permitido nenhum tipo de manifestação durante a sessão, conforme norma regimental. Com o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Peço à senhora secretária para fazer a chamada dos nobres vereadores. Todos os vereadores presentes nesta casa. Dispensadas as formalidades regimentais, peço à nobre vereadora Eduarda Menezes para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Samuel, capítulo 2, versículos do 1 ao 5, livro A Oração de Ana. O Senhor Deus encheu meu coração de alegria, por causa do que Ele fez. Eu ando de cabeça erguida, estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor, não existe outro Deus além dele. E não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. Coloco em votação a ata de número 38 de 2025, da sessão ordinária realizada no dia 17/11/2025. Quem estiver de acordo, permaneça como está, e os contrários se manifestem. A ata da sessão ordinária de número 38 de 2025 aprovada. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos expedientes da presente sessão. Projeto de lei. Projeto de lei. Número 115 de 2025. Reserva às pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas o percentual de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos no âmbito da administração pública municipal. Projeto de Lei 116 de 2025. Cria cargo de provimento efetivo de monitor geral. Estabelece atribuições, carga horária e vencimento. Projeto de Lei 117 de 2025. Da nova redação artigo 3º da Lei Municipal número 336 de 2001. De 28 de dezembro de 2001. Projeto de Lei número 118 de 2025. Altera o artigo 25, inciso 1º do artigo 3º e o anexo 1º da Lei Municipal número 331 de 2001, de 28 de dezembro de 2001, e alterações posteriores, criando padrão de vencimento e alterando o padrão de vencimento do cargo efetivo de contador. Projeto de Lei número 122 de 2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Novo Cabrais para o exercício financeiro de 2026. Proposições diversas. Pedido de informação número 119 de 2025, de autoria do vereador Valério Enzo Laval. Considerando que o pedido de informação número 103 de 2025 não foi integralmente atendido, e visando garantir à comunidade plena compreensão e transparência sobre os gastos públicos realizados, solicito para que seja informado todo e qualquer dado referente às ações de recuperação das estradas na linha Pfeiffer, Cortado e Arroio, em razão dos danos ocasionados pelas enchentes ocorridas entre abril e maio de 2024, estendendo-se até junho de 2025. Para tanto, peço que sejam apresentados. Primeiro, o valor total gasto na recuperação das 3 localidades mencionadas, incluindo
serviços emergenciais, serviços contratados, horas máquinas, materiais, aditivos, eventuais complementações realizadas. Segundo, a identificação de todas as empresas contratadas para a execução dos serviços nos anos de 2024 e 2025, contendo razão social, CNPJ e modalidade de contratação empregada. Emergencial, dispensa, licitação ou registro de preços. Terceiro, a anexação de cópias dos empenhos e comprovantes de pagamento, relativo às despesas efetuadas em cada localidade em cada ano. O detalhamento dos valores mensais gastos, discriminando horas trabalhadas, valores pagos e tipos de serviços executados. A grade diária de horas de serviços realizados, indicando data, local do exato do trabalho, tipo de serviço, equipamento utilizado e carga horária executada. E, por fim, que todas as informações solicitadas sejam apresentadas separadamente por ano, conforme especificado 2024 e 2025. Moção de congratulação e aplausos número 28 de 2025, de autoria do vereador Valério Enzo Laval, à empresa Terra Raiz Terraplanagem, de propriedade do senhor Zael Cos, instalado no município de Novo Cabrais, em reconhecimento à significativa colaboração prestada ao município, especialmente durante o período de reconstrução, após as enchentes de 2024. Moção de apoio número 29 de 2025, de autoria do vereador Álvaro Luiz Sheffield, ao projeto de lei complementar número 67 de 2025, de autoria do deputado federal Heitor Chu, que propõe a ampliação do limite da receita brutal anual para enquadramento do microempreendedor individual MEI e a criação de um mecanismo permanente de atualização desse valor. Pedido de providência número 59 de 2025, de autoria do vereador Valério Enzo Laval, que o Executivo Municipal providencia roçada e melhorias na estrada que dá acesso às propriedades dos senhores Irineu Zig e Valtinho Gustavo Miller, bem como a estrada principal que leva ao Recanto dos Pátios. Seria isso, senhor presidente. Passamos então para o grande expediente. Comunico aos nobres vereadores que cada um poderá usar a palavra durante no máximo 10 minutos, espaço destinado a assuntos gerais de interesse público e proposições em tramitação na casa. Passo a palavra ao vereador Valério. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, que nos assiste aqui, funcionário Eliane, agente de saúde Giza, que nos prestigiam aí, aqueles que nos assistem em suas casas, boa noite. Senhor presidente, não vi falar nada, a rodada do futebol saiu beleza essa vez? Não houve necessidade de buscar juízes em outro município? Parece tudo perfeito, parece que tudo ocorreu bem. Senhor presidente, estive de novo, agora nesta semana que passou, quarta-feira, em Mato Leitão. Não tem como andar naquele asfalto que leva até a Águas do Vale, na piscicultura, e não lembrar, vereadora Camila, do calçamento aqui que não foi feito. Tu pavimenta, talvez um lá deles, e a relíquia que ficou aquele asfalto, de qualidade, já deve estar também no terceiro pavimento, talvez em outras comunidades. Subi essa semana ao cortado, vereador Moisés, e é de ficar com pena daqueles moradores na beira daquela estrada. O pó, causamente ainda ia atrás de um caminhão, não pude ultrapassar, e senti o que é a poeira, e aquela poeira entrando, tá, para as casas da população do Cortado. Isso indigna, porque eu sei que lá, quando o João Henrique foi candidato, nós tínhamos que uma alavanca, né, com emenda de deputados, de colocar dinheiro e asfaltar o Cortado.
Aí um comentário, só de 4 anos lembro do asfalto do cortado. Mas alguém lembra de 4 em 4 anos. O pior é quem ganha não lembra. Não interessa para a população, não interessa para os mandantes políticos aqui fazer a estrada do cortado. Se tivesse terminado aqui essa avenida, teria pegado o segundo e uma boa parte e agora cadastrando o terceiro para pegar. E esse asfalto iria bem longe para o cortado, uns quantos quilômetros, que daria para beneficiar aquela comunidade, que é uma comunidade produtiva. Mas, infelizmente, a administração municipal, se tratando de obra, amigo Valnei, é um desastre. Não se pensa, né, nisso aí. E se perguntar as obras que foram feitas nesses anos todos de pavimentação, nós temos aquela avenida ali que foi uma emenda, né? E nada mais disso. E aí criticava porque não terminava isso. E quantos anos? E já tem jogo aí, já vão ganhar de novo. Ganharam ano passado um jogo de churrasco, que essa avenida não ficaria pronta até o final do ano passado, e já vão ganhar de novo o churrasco, porque não vai ficar pronto de novo. Isso é de lamentar. Mas se vai para jornal dizer preocupação com as obras inacabadas, e fizeram o que para isso? E quem vai ser o responsável? Certamente vai ter adendos ao contrato, porque essa empresa hoje, do jeito que a inflação subiu as coisas, não vai fazer pelo valor contratado da época. Mas teve aqui, parece que na última semana, e vi, inclusive pelo Instagram, a visita de um deputado, Luiz Carlos Busato, de Canoas, foi prefeito de Canoas e hoje é deputado federal. Não sei, não escutei ali o valor destinado a Cabrais, mas trouxe aqui. Tá? Aí quem eu via do lado? O vice-prefeito. Até usou lá, né, não comparando Cabrais, que é 10 vezes menor, Canoas, 10 vezes maior que Cabrais. Não, Canoas Cabrais é 100 vezes menor, que a população de Canoas é 347 mil no índice do censo de 23. Trouxe vice-prefeito presente. Mas, senhor presidente, eu pergunto, e o vice vai trazer quando? Por quê? Porque esse deputado é do União Brasil. O PP botando dinheiro, o PMDB botando dinheiro, o PDT botando dinheiro. E os recursos do Podemos que tem vice-prefeito ainda exigiu uma secretaria que fosse aprovada nessa casa. Para ter as despesas pelo município, e ele traz o quê para cá? E o ano está terminando. Isso é lamentável quando se tem assim um representante que não busca os recursos realmente daquilo que precisa, que não usa o prestígio que ele tem. Usa o prestígio e não corre em cima de outros, como aconteceu quando no esporte também teve recurso, a destinação de R$500 mil aqui pelo Gaúcho da Geral no nosso município. Senhor presidente, novamente, recebi um áudio essa semana, não vou botar aqui, do prefeito cobrando uma atitude e que informasse quem foi os denunciantes de uma batida que o secretário fez aí em algum estabelecimento. Mas quem é o prefeito para saber quem realmente fez a denúncia? Isso é de competência do secretário, é sigilo, talvez. Mas se for para dizer aqui é do mercado alemão, foi eu que fiz. Porque mexeu comigo e vai ter agora também. Ou quem sabe eu perco o mandato e ele vai ficar numa boa. Não, vai ter. Eu assumo que eu fiz a denúncia para dar a batida lá. E vai ocorrer essas batidas, porque ela é feita, ela tem que fazer a batida, porque senão se trata de uma omissão. Eu não preciso esconder aqui. Todos sabem do que ele fez para mim, para o PP, não foi para mim, para o PP, para o Moisés também. Para nós perdermos o mandato para ele. Agora, isso não pode fazer o Valério, então não pode fazer isso. Agora sim pode fazer com nós isso. Como nós aceitamos a vitória do Leão. Não concordamos, mas aceitamos. Faz parte da democracia.
Aquilo que eu disse outro dia, tem que saber perder. E parece o Podemos está com esse intuito de realmente bagunçar. Além de não ajudar o município, ainda tenta bagunçar. Senhor presidente, fui informado, e aí talvez o líder do governo pode informar, se realmente está acontecendo de CIE dando aula na Teófilo. Isso é verídico, não é? Eu não fui até lá para saber disso. E talvez alguém possa informar isso, se veracidade isso, porque se ganha menções honrosas aí no papel, mas na prática não é assim, com as questões que estão acontecendo no transporte, na sala de aula, nas escolas, e mais esse de CIE dando aula realmente na Escola Teófilo. Senhor presidente, também eu lia no jornal outro dia, Candelária, um convênio com o Hospital de Candelária. Até que enfim está se fazendo um convênio com o hospital próximo, daquilo que tínhamos também como proposta na campanha política, de buscarmos um hospital próximo e fazermos esse convênio, e parece-me que vai ser feito um convênio com o Hospital de Candelária nas questões dos exames de tomografias, vai facilitar. Só que a gente lamentou de não ver o prefeito na foto lá, se fazendo presente. Talvez tinha algo mais importante para fazer do que isso aí. Senhor presidente, também, voltando, depois desse tempo, e a gente acompanhando, e a gente é cobrado por essas questões do abandono do cemitério da entrada da cidade. Ah, tem um projeto, vai sair. Vai sair quando essa melhoria no cemitério do nosso município aqui, na entrada da cidade, que é o cartão postal, é a chegada. Isso é lamentável. E sem contar a rede de esgoto, que está ali também ainda despachando para Sanga, ali entre a rodoviária e o mercado dos Áureos, a canalização que fizeram, aquele córrego largando na Sanga, como foi apresentado aqui outro dia. Em relação, Eliana, ao que eu disse que eu ia dizer na tribuna, eu não sou de guardar. A gente lamenta aqui, Eliana, de não ter o sindicato hoje representando aqui a classe dos funcionários. Porque eu não concordo em dar aumento para um funcionário individual e escolher a dedo. Merecido o teu aumento. Mas tem vários outros aqui no nosso município, funcionários efetivos, que mereceriam também uma avaliação. Mas num padrão geral de aumento para todos. Eu lhe confesso, eu não sei meu voto ainda. Não sei meu voto ainda, tá? Porque ali agora sentado, e senti ali quando eu falava, o balanço da cabeça dizia, concordava comigo. Porque eu recebi, né, hoje, e durante a semana, né, desse projeto aí, de funcionários que esse projeto não fosse votado. Não contra o aumento, tá? Merecido. Agora, numa avaliação geral do funcionalismo, e não individual. E começasse lá pelo motorista, que ganha menos hoje do que o CC. Tá? E ter que cumprir horário, enquanto o CC, né, ele vem se quer, não vem. Tá? Então, nessas questões, eu queria deixar... Estou terminando. Então, é uma questão que eu queria deixar aqui, que ainda não sei, Eliana, o que faço. Tá? Porque eu estou votando contra aquilo que eu sempre defendi aqui. Eu venho aqui para defender uma classe também, funcionalismo público, que, quando eu fui prefeito, muito valorizei. Porque sem essa classe de efetivo, o município não anda. E nós temos que saber reconhecer. Tanto que nós damos, na época, 80% de férias. Isso ninguém dá no estado do Rio Grande do Sul. Imagina entrando em férias, 80% a mais do salário. E assim como foi dado para os índices, a parte técnica vinha e dizia, prefeito, mais do que 2% não vamos dar. Mas eu queria dar 4%. Ah, não, eu queria dar 4%. Vão para lá, vão para as salas e vê, e voltava de lá
e realmente se dava os 4%. Nunca se deu menos daquilo que a parte técnica apresentava. Sempre se deu a mais, dentro daquilo que realmente, legalmente se podia. Então, eu aqui defendo a classe do funcionalismo e não concordo com esse aumento individual. E ainda, daquilo que eu disse aqui, e disse na audiência pública, que o FG que hoje a senhora ganha, que ele seja mantido. Tá? Porque, por informações, eu sei que esse FG já está destinado a outra pessoa, que eu não sei quais os motivos, tem muito poder aqui dentro dessa administração. Era isso, senhor presidente. Não tendo mais nenhum vereador inscrito para o grande expediente, passamos para a tribuna livre, onde que também não temos ninguém inscrito nesta noite. Então passamos para a ordem do dia. Eu peço à senhora secretária que faça a chamada dos nobres vereadores. Todos os vereadores presentes nessa casa. Passamos então para as proposições diversas. Pedido de informação de número 119 de 2025, de autoria do vereador Valério Enzo Laval, considerando que o pedido de informação de número 103 de 2025 não foi integralmente atendido e visando garantir à comunidade plena compreensão e transparência sobre os gastos públicos realizados, solicito para que seja informado todo e qualquer dado referente às ações de recuperação das estradas da linha Pfeiffer, Cortado e Arroio, em razão dos danos ocasionados pelas enchentes ocorridas entre abril e maio de 2024, estendendo-se até junho de 2025. Para tanto, peço que sejam apresentados o valor total gasto na recuperação das 3 localidades mencionadas, incluindo serviços emergenciais, serviços contratados, horas máquinas, materiais, aditivos e eventuais complementações realizadas. Segundo, a identificação de todas as empresas contratadas para a execução dos serviços nos anos de 2024 e 2025, contendo razão social, CNPJ e modalidade de contratação empregada, emergencial, dispensada licitação ou registro de preço. Terceiro, a anexação de cópias dos empenhos e comprovantes de pagamento relativo às despesas efetuadas em cada localidade e em cada ano. Quinto, o detalhamento dos valores mensais gastos, discriminando horas trabalhadas, valores pagos e tipos de serviços executados. Sexto, a grade diária de horas e serviços realizados, indicando data, local exato do trabalho, tipo de serviço, equipamento utilizado e carga horária executada. Sétimo, e por fim, que todas as informações solicitadas sejam apresentadas separadamente por ano, conforme especificado 2024 e 2025. Está em discussão o pedido de informação de número 119, de autoria do vereador Valério. Senhor presidente, na justificativa ali foi colocado isso. Tá? Não é a primeira resposta que vem incompleto, e a gente, algumas aceitam, outras não, mas essa aí não tem como aceitar, tá? Porque o serviço foi feito, máquinas trabalharam praticamente noite e dia, e aquilo que eu já disse aqui, excelente serviço feito, tá? O serviço ficou praticamente pronto. Danos ocorreram novamente este ano, tá? E novamente foi reposto o serviço, tá? Foi gasto de novo, a empresa fez, nós sabemos quem é a empresa, tá? Mas nós queremos que o município executivo indique horas para realmente ver o que houve. Por quê? Porque a licitação naquele outro projeto foi feita em cima de uma catástrofe que aconteceu lá em 24, e não das fotos de como estava agora. Algo está errado aí, e muito errado. Então essa resposta ela tem que vir correta, tá? E lamentamos também que na época, porque isso aí foi dispensa da licitação, porque o município estava em estado de emergência, tá? Que deveria ter entrado, como o senhor entrou, em estado de calamidade pública.
Depois que viram daquilo que tinham feito aqui, eu sei que andavam de reuniões aqui para tentar reverter isso, e foi impossível. Faltou realmente competência àqueles que estão encarregados pela Defesa Civil hoje aqui, de decretar o estado de calamidade, o máximo possível, que muito recurso poderia ter vindo, como veio para Cerro Branco e está chegando. Hoje ainda ouvi um áudio do prefeito de Cerro Branco de recursos para casas populares. Tá? Então, muita coisa poderia ter vindo. E, lamentavelmente, nós ficamos aí, e muito até o governo do Estado repassou. Tá? Então, é um pedido de informação que a gente quer fazer um embasamento junto daquele que eu pedi na sessão passada, senhor presidente. Nada mais a discutir sobre o pedido de informação de número 119. Irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Moção de congratulação e aplausos de número 28 de 2025, de autoria do vereador Valério Enzo Laval, a empresa Terra Raiz Terraplanagem, de propriedade do senhor Isael Costa, instalada no município de Novo Cabrais, em reconhecimento à significativa colaboração prestada ao município, especialmente durante o período de reconstrução após as enchentes de 2024. Está em discussão a moção de congratulação e aplausos, de autoria do vereador Valério. Senhor presidente, essa foi uma moção que fiz porque eu me informei de quem realmente trabalhou naquela época. Corpo de Bombeiros foi outra entidade que muito trabalhou aqui. Os voluntários também, importante. Seletro, importante. E agora também essa empresa aí é uma daquelas, tá? Que trabalhou durante esse período. Então, nada mais justo, é uma empresa que vem trabalhando e vem crescendo dentro do município. E me coloca à disposição de qualquer outra entidade que tenha trabalhado, outra empresa que tenha trabalhado nesse período crítico que o município passou, eu me coloco à disposição de fazer uma moção aqui de congratulações também e reconhecimento por parte dessa Câmara de Vereadores pelo serviço prestado. Nada mais a discutir sobre a moção de congratulações, então irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestam. Aprovado. Moção de apoio de número 29 de 2025, de autoria do vereador Álvaro Michel, ao projeto de lei complementar de número 67 de 2025, de autoria do deputado federal Heitor Schum, que propõe a ampliação do limite de receita bruta anual para enquadramento de microempreendedor individual, o MEI, e a criação de um mecanismo permanente de atualização desse valor. Está em discussão a moção de número 29 de autoria do vereador Álvaro. Aqui eu gostaria de compartilhar com os demais vereadores, se todos estivessem de acordo, para que a Câmara fizesse uma moção em conjunto para que esse valor anual, né, da microempresa, do MEI, fosse ampliado. A gente recebeu hoje o e-mail do deputado Heitor, né, pedindo que ele vai mandar certo para todas as câmaras, que todas as câmaras também, né, se propõem a favorável a essa ampliação desse valor, dessa receita bruta para as leis do nosso município. Se todos estão de acordo. O senhor pretende decidir já não é lei ou ele ainda está para ir à votação? Ainda está para ir em votação. Então, se todos estão de acordo, a bancada do PT está de acordo, PP, MDB, então será feito uma moção, né, em conjunto com toda a Câmara de Vereadores para esse projeto. Nada mais a discutir e irá em votação. Quem estiver de acordo, então permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de providência número 59 de 2025, de autoria do vereador Valério Enzo Laval,
que o Executivo Municipal providencie roçada e melhorias na estrada que dá acesso às propriedades dos senhores Irineu Sig e Valdinho Gustavo Miller, bem como a estrada principal que leva ao Recanto dos Plátanos. Está em discussão o pedido de providência do número 59, de autoria do vereador Valério. Senhor presidente, é lamentável, tá? O nobre colega vereador também presenciou isso, o seu irmão, a gente colocou, né? Seu irmão colocou isso, falando na mesa, tá? Do estado que está aquela entrada ali. Que vergonha! Que vergonha! O prédio, a capoeira tomando conta, a visitação chegando ali, de todos os municípios, estado, e diz o Moisés que até fora do país já chegou ali. E dá de cara com um macegal daquele ali. E hoje eu via essas máquinas fazendo o asfalto a Cerro Branco. Né? Então, eu acho que nós temos que dar uma boa impressão. E essa impressão que a gente vem há muitos anos dizendo: Cabrais não está bem não. Se vendeu uma propaganda que Cabrais estaria muito bem. Eu falo aqui, vereador Valdem, depois ainda, sobre as obras do nosso município, estrada, bueiro, roçada, sabe, o abandono que é. E eu pergunto, o que vai bem nesse município se nós temos um ponto turístico, né, que hoje está levando o nome do município para o estado e para o país, para ter aquele abandono. E aí me dizia ainda Moisés que aquela blindagem que foi feita com recursos próprios deles mesmos. Então isso é lamentável. Aquilo que está se formando ali, tá? O município tinha que encampar aquilo ali de cara para dar uma boa impressão, até alargamento, se possível, de dar uma qualidade e buscar recursos sim. E existe no turismo, e estou dando uma dica aqui. Porque o que se vai para Brasília hoje, eu acho que é fazer turismo. E a gente vê hoje prefeitos de outro município levando projetos e correndo atrás desse projeto. Ao contrário do que aqui acontece. Aqui se pôs o gabinete do mano, do irmão e mais um outro com banheiro, e assim fica a situação. Porque eu sempre dizia, para buscar emenda não precisa ir em Brasília, ela vem aqui. Como aconteceu do deputado Busato trazendo recursos daqui no gabinete. Nós temos que ir a Brasília levar projetos realmente relevantes. E eu dizia ao Moisés, se nós tivéssemos hoje um prefeito que elaborasse um projeto aqui, tranquilamente se conceberia asfalto, tá? Uma infraestrutura para fazer ali o asfalto, né? Num projeto do turismo, que lamentavelmente não se tem essa visão. A visão é de cantar em palco, né? E até ontem me mandava ainda alguém filmou no ginásio para o vice-prefeito dando entrevista, e aí perguntar, você está cantando? Então é lamentável isso, que parece que são legítimo final do mês, e são legítimo final do mês aí, para pensar em prol do município de Novo Cabral, muito pouco se faz. Nada mais então a discutir sobre o pedido de providência de número 59, de autoria do vereador Valério, já em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, e os contrários se manifestam. Aprovado. Passamos para os projetos de lei. Os projetos de lei de 115, 116, 117 e 118, que hoje acabaram de passar por audiência pública, e não o projeto de o 115, o 116 e o 118 irão à votação pelo processo nominal. Está em discussão então o projeto de lei de número 115, que reserva às pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas o percentual de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos no âmbito da administração pública municipal. Senhor presidente, eu quero parabenizar aqui a Jocita, que sempre está aí, e a Gislaine, que vieram aqui acompanhar esse projeto. Que é lamentável isso, Gislaine. Tu tem que ler no Facebook as postagens, né? E hoje que deveriam estar aqui não estão, para defender e ver realmente quem. Porque
porque já se anteciparam dizendo que é racismo, ter racismo em Cabrais. Eu dizia na tribuna. Se votou o projeto para dizer isso que disseram no Facebook. Então, isso é lamentável hoje que a casa não esteja cheia aqui, para realmente acompanhar, principalmente aqueles críticos, tá? Que postam lá tranquilamente, sentado em casa, sem olhar para o lado, né? Principalmente contra os vereadores de oposição. Mas no momento que preciso, são os primeiros a mandarem mensagem contando, precisando do apoio, isso aqui, tá? Porque nós sempre estamos à disposição para ajudar. Não é só em período eleitoral, isso aqui, tá? E nós temos como trazer recursos. Mas cuide um pouco do que posta. Cuide, tá? Então isso é lamentável que isso tenha acontecido. E aqui se avançou. Assim que se avançou no Vale da Refeição dos Funcionários, que também houve críticas, que nós era contra, que trancamos o projeto, isso aqui. Depois veio um aumento substancial, tá? E assim que se entrou com uma emenda aqui, pelo vereador Valnei e pelo vereador Silomar, tá? Aumentando o número de cotas, que eu não sei se é legal ou não. O prefeito que deve dizer agora se tem esse percentual, se pode, se é Constituição, né? Mas isso o prefeito vai dizer. Eu não vou ser contra porque é incondicional. Que deixa o prefeito decidir, ele verba isso aqui, mas ele mandou certamente, deve ter as suas razões para mandar esse projeto. Nada mais a discutir sobre o projeto de lei de número 115. Então irá a votação pelo processo nominal. Vereadora Ângela. Sim. Vereadora Camila. Sim. Vereadora Eduarda. Sim. Vereadora Giana. Sim. Vereador Moisés. Sim. Vereador Valério. Sim. Vereador Valnei. Pronto. Vereador Vilnei. Sim. Aprovado o projeto de lei de número 115 por 8 votos a favor e nenhum voto contrário. Passamos para o projeto de lei de número 116, que cria cargo de provimento efetivo de monitor geral e estabelece atribuições, carga horária e vencimento. Está em discussão, posteriormente irá em votação o projeto de lei de número 116. Senhor presidente, já incluindo o 116, é lamentável um projeto assim, e nós jamais seríamos contra. Somos contra extinguir os cargos. Agora que a população fique sabendo, o prefeito está extinguindo o cargo, 4 cargos e criando 2. Tá? Mas eu acredito que não passe de extinguir, porque nós temos um discurso. Tá? Um discurso, e ele fez um acordo perante a promotoria dizendo que ia cumprir aquele acordo lá, que até hoje não cumpriu. Agora ele vem com um projeto querendo extinguir 4 cargos e criar somente 2. Isso é lamentável, que a população saiba disso que está acontecendo aqui também. Tá? Nós somos defensores aqui da família, que lamentavelmente o prefeito disse ali, naquela tribuna, que seriam 300 mil a mais com a contratação de monitores. Então isso é lamentável, quando os preços das nossas famílias eles têm valor aqui no nosso município. Tá? Nós somos a favor de criação de cargos que está sendo discutido agora, mas não de extinção. Nada mais a discutir. Irá em votação o projeto de lei de número 116. Quem se vê? Aliás, pelo processo nominal. Vereadora Ângela. Sim. Vereadora Camila. Sim. Vereadora Eduarda. Sim. Vereadora Giana. Sim. Vereador Moisés. Sim. Vereador Valério. Sim. Vereador Valnei. Aprovo. E vereador Vilnei. Sim. Aprovado o projeto de lei de número 116 por 8 votos a favor e nenhum voto contrário. O projeto de lei de número 117, que dá nova redação ao artigo 3º da Lei Municipal de número 336 de 2001, de 28 de dezembro de 2001. Projeto esse, conforme solicitação da vereadora Eduarda, vai ficar na casa para maiores discussões. Mas está em discussão. Está em discussão, pois é. Talvez ele está sendo extinto, e olha só como a gente pensava lá em 2001, quando já criamos 4 cargos.
Nós já pensávamos lá em 2004 que hoje deveriam ser 20. Aumentar esses anos todos que se passaram. São 24 anos após. Com 4 cargos criados, criou um. Ele utilizou um cargo só de um concurso público. E tem mais 5 ou 6 aí que passaram esperando. Enquanto isso, e aí diz a questão de competência, não sei o quê, e coloca CIE para ser monitor. Tá? Então isso é lamentável, e talvez por isso ele queira extinguir essa lei, porque é uma lei minha que eu criei em 2001. Tá? Então jamais, e acredito, né, a vereadora Eduardo pediu visto, mas meu voto já é contrário a essa lei, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que não seja porque é uma lei do senhor, porque aí não pode escolher quem é que vai botar no concurso. Exatamente. O concurso a pessoa tem que fazer uma prova, passar, que nem eu já disse na audiência pública. Não adianta que a gente está brigando por cota, que tem um concurso público, e chegar na hora que a gente extinguir os cargos. Não adianta nada. O que nos preocupa é aquele pessoal que fez o concurso público pensando em ser chamado. Eu tenho a lista dela, eu olhei no site da prefeitura, a lista são 19 pessoas que estão esperando ser chamadas. Pois é, e não foi chamado ninguém. Essas pessoas então são todas classificadas. Apenas uma foi chamada e o prefeito mesmo disse que não faz questão de chamar outros. Pois é, e com um valor bem menos que o cargo que está sendo criado hoje. Uns 60 aí. Pois é, isso aí. Muito bem, o projeto então de número 117 vai ficar na casa. Passamos para o projeto de lei de número 118 de 2025, que altera o artigo 25 do inciso 1º do artigo 3º e anexo 1º da Lei Municipal de número 336 de 2001, de 28 de dezembro de 2001, e alterações posteriores, criando padrão de vencimento e alterando o padrão de vencimento no cargo efetivo de contador. Está em discussão o projeto de lei de número 118, logo irá em votação pelo processo nominal. Senhor presidente, é lamentável, tá, que tenha um projeto desse individual. Nós queríamos que viesse uma revisão dos padrões de todos os funcionários efetivos. Mas o prefeito ele escolhe, não que a Eliana não mereça, tá? Sem dúvida nenhuma, competente, tá? E vem mostrando isso. Que se escolha a dedo. É lamentável também, senhor presidente, que aqui não esteja hoje o sindicato na discussão, né, representando a classe, pedindo aqui, para que realmente, né, se discutisse, fizesse um acordo na reunião com o prefeito, como foi feito na época, e aí méritos para o Clóvis, tá, de pedir um padrão maior do vencimento, do vale da refeição, que foi feito depois com os motoristas, tá, num acordo discutido, os motoristas aceitaram. Mas hoje eu vejo uma classe descontente, tá, e sinto isso, me mandando mensagens descontente, tá, mas se a representante do sindicato não se faz presente. Então não adianta nós dizer que nós somos presidente do sindicato, mas nós não podemos ir mostrar a cara, nós temos isso aqui uma discussão importante. E há que houvesse perseguição, isso seria muito grave. Então, eu acredito que vou votar pela abstenção, tá, do meu voto, porque eu seria incoerente aqui se eu defendo a classe do funcionalismo no todo, independente de cor partidário ou não. Tá? E entrei aqui para defender umas teses. E essa é uma tese que eu defendo, o funcionalismo público efetivo. Tá? Então, Eliana, eu vou me abster de votar, porque eu não quero ser incoerente comigo mesmo. Eu gostaria de deixar em aberto já meu voto. Eu voto sim a esse projeto, pela competência tua, mas eu acredito que o prefeito não vai fazer o que se tem comentado por aí. Mas meu voto vai ser sim. O que tem se comentado aí, que o FG dela, que foi feito, aprovado nessa casa aqui, pelos trabalhos relevantes que era feito, né, no orçamento, isso aqui, que esse FG dela seria extinto,
Não extinto seria repassado para outra funcionária, tá? A pedido de quem muito tem poder aqui dentro dessa administração. Que esse poder eu não sei o que tem por trás disso, realmente, tá? Que as coisas aí vêm acontecendo e parece que aqui já diz quem realmente é prefeita é essa senhora, tá? E agora já está dando as cartas aí desse FG indo. E vamos ver com o tempo, porque a gente acompanha isso lá no Transparência, a gente vê isso, deve ter portaria, alguma coisa que a gente está sempre bem informado. Eu só quero deixar um comentário. O que acontece é que alguns vereadores têm medo hoje, já tem um pouquinho de receio de botar alguns projetos, porque já aconteceu nessa casa, né, como foi falado, da gente aprovar e discutir tanto, achar que no final ia ser uma coisa e no final foi outra. Aconteceu lá no início com o projeto de lei, que eu e o Moisés votamos favorável, né, e depois foi tudo um pouquinho diferente do que aconteceu, então isso o pessoal pode ter um pouquinho de receio. Quanto a esse projeto, eu sou favorável. Não é uma questão só de pessoa, mas eu falo como quem foi funcionário também, né? Que sabe essa questão de como é alguém, o serviço daquela pessoa que faz talvez um pouquinho a mais. E sobre o sindicato dos funcionários, eu acho que seria interessante se eles estivessem aqui. De repente, se a presidente não pudesse por algum compromisso, seria interessante outro representante. Eu acredito que para a audiência pública não há necessidade de convite especial, porque a audiência é pública, e eu acho que todas as pessoas que queiram opinar sobre aquele assunto, elas têm o direito de vir aqui, né? Mas também, não se tratava de algum projeto especificamente que falava de todos os funcionários. Mas eu gostaria de deixar bem claro isso, que a audiência pública não necessariamente precisa ter um convite especial para vir aqui na casa. Então, nada mais a discutir sobre o projeto de lei de número 118, ele irá em votação pelo processo nominal. Vereadora Ângela. Sim. Vereadora Camila. Sim. Vereadora Eduarda. Sim. Vereadora Giana. Sim. Vereador Moisés. Sim. Vereador Valério. Senhor presidente, eu acho que o vereador tem que ter posição. Eu sempre critiquei, é sim ou não? Meu voto é não. Falei em abstenção, mas ele tem que ter posição. Vereador Valnei. Aprovo. Vereador Vilney. Sim. Aprovado, então, o projeto de lei 118 por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Passamos para o projeto de lei de número 122, de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Novo Cabrais para o exercício financeiro de 2026. Projeto este que irá para a audiência pública na próxima semana, dia 1º/12, às 17 horas com 30 minutos. Terminado a votação dos projetos, então passamos para as explicações pessoais. Passa a palavra a vereadora Hebe. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários desta casa e as pessoas que se encontram aqui, né, e quem nos assiste pelas redes sociais. Hoje eu vou começar falando a respeito que cada um tem a sua vida pessoal, né, e a sua vida pessoal e da sua família não diz respeito a ninguém, né. O colega Valério citou que o meu esposo cantou com os atuais, né. Ele canta com várias bandas quando tem baile no nosso município. E os atuais, antigamente, era uma banda, né, prestigiada. Nos dias de hoje, é uma banda como qualquer outra, como Rainha Musical, como Corpo e Alma. E o meu esposo tem 3 CDs gravados e não precisa se promover em cima de ninguém. Sobre o vice-prefeito, nós tínhamos, sim, prós e contras, todo mundo sabe. Mas, graças a Deus, já foi superado e todos nós podemos mudar de opinião passando um certo tempo. O senhor mesmo esses dias estava gabando o secretário de saúde, agora já fala de mal.
A mesma coisa com o outro funcionário que o senhor citou na sessão passada, né? E nem por isso eu estou te criticando. Todos nós podemos mudar de opinião ao conhecer melhor as pessoas e os seus fatos. Todos sabem que eu não sou de ficar batendo boca, deixo nas mãos de Deus, mas tudo tem limite, né? E essa vez eu tive que me pronunciar. Também nos dias das crianças, né? As escolas trouxeram lanche, sim, no campo. Os alunos que quisessem comprar alguma merenda diferente poderiam trazer dinheiro e tinha para vender. Então é muita mentira junto. Ainda bem que a população cabrazense conhece cada um de nós e sabe em quem pode confiar. E sobre empregos no nosso município, claro que precisa vir mais empresas, indústrias, fábricas. Mas o comércio local está oferecendo vagas e as mesmas não estão sendo preenchidas. Então eu pergunto, o porquê desse fato? E não precisam vir me falar que só dão emprego para quem é da situação, que é mais uma mentira. Então vamos trabalhar. Chega de mentira, picuinha. A população nos elegeu e devemos explicações e trabalho para eles. Eles não querem ficar ouvindo baboseiras. Aqui é uma casa séria, pelo menos para mim, né? Eu vou lembrar para os colegas o que é ser um vereador. A função do vereador é legislar, ou seja, propor, debater, votar leis que afetam diretamente a vida da comunidade, fiscalizar o poder executivo, garantindo a aplicação dos recursos públicos e representar a nossa população. Mas aqui o que mais se vê são os colegas falando de coisas passadas. Vamos pensar no futuro da nossa cidade, parar de ficar apontando erros uns dos outros. O partido mesmo do nosso presidente já esteve com nós na administração passada. O colega Valnei também já trabalhou de secretário e mudaram suas opiniões. Então, estamos numa democracia. Hoje eu sou do atual governo, sim, mas o meu futuro a Deus pertence. Então, vamos trabalhar para o crescimento da nossa cidade, discutir de maneira coerente e construtiva. Fomos eleitos pelo povo para representá-los. Cada um de nós traz consigo seus respectivos bandeiras e ideologias de seus partidos. E isso é parte fundamental da democracia. No entanto, o que a população espera de nós vai além das siglas partidárias. Trabalhando juntos, podemos fortalecer a democracia e, o mais importante, melhorar a qualidade de vida de cada cidadão cabrazense. Para finalizar, eu quero lembrar que amanhã, às 7 horas no CRAS, será a nossa roda de conversa entre as mulheres empreendedoras do nosso município e todas estão convidadas a participar. Muito obrigada. Passa a palavra à vereadora Ângela. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, assistência aqui presente hoje, também quem nos assiste em seus lares, também os nossos servidores da casa. Eu ia começar minha manifestação a respeito do dia 12, mas a Hebe já fez o esclarecimento aqui, né? Como a Hebe disse, né? A gente não está aqui para brigar, mas assim, diante de tudo que a gente ouve, não tem como a gente ficar calada, né? Porque não é só o trabalho da administração que está sendo denegrido, é o trabalho das pessoas, dos servidores também, que nem essa questão do Dia da Criança, né? Foi preparada uma festa com todo carinho pelas escolas, pelos professores, para depois virem aqui e dizer o que foi dito, né? Então, isso é lamentável. Também, sobre a sessão solene, que o colega Valério comentou, né? O que a gente está percebendo aqui, que é só o colega que se acha no direito de criticar os outros, de falar mal das pessoas, e quer que todo mundo aceite, tanto nas redes sociais como aqui nessa tribuna, né? Aceite tudo
calado, né? A gente não pode mencionar nada, né? Ele vive falando do que passou, e quando a gente toca num assunto é ofensa. Mas eu apenas fiz um histórico da evolução que o município teve, graças à emancipação. Não tenho culpa de o senhor não ter feito um bom governo e ter deixado o nome do município desacreditado, de ter gastado tudo o que podia e o que não podia, deixando dívidas que até os dias de hoje ainda estão sendo pagos. E como aqui nessa casa a gente vê tanto pedido de informação, né? Acho que cabe a nós também fazer um pedido de informação para ver qual o montante, né, que ficou a ser pago, né, do governo, do seu governo. Eu até nem comentei, nem usei aditivos como o senhor costuma usar aqui nessa tribuna, né? Quando se refere aos seus adversários, chamando-os de incompetente ou até mesmo de ladrão, né? Quanto à questão que o senhor gosta de dizer que o município em nada cresceu após o seu mandato, isso chega a ser uma afronta à população, pois quem não quer enxergar, que não quer ver o quanto o município está crescendo e progredindo, a gente entende. É difícil para vocês admitir e aceitar que as administrações que vieram após a sua, além de tirar o município do buraco no qual o senhor e sua administração o deixaram, ainda estão fazendo o município crescer, ser reconhecido até em nível nacional, né? E a gente vê que a cada dia o município vem se tornando mais próspero. Quanto à questão do senhor achar uma vergonha eu apoiar o governo, sendo que a minha família é produtora de arroz, eu lhe digo que nós produtores enfrentamos vários problemas. Como os efeitos climáticos, a lei da oferta e procura, entre outros. E não foi só nesse governo que tivemos problemas, que os agricultores tiveram problemas. Mas vocês gostam muito de acusar o atual governo, né? E eu tenho, assim, para dizer que foi no atual governo, nesse governo do PT, que os agricultores conseguiram adquirir seu maquinário, né? Muitos adquirir sua casa própria, adquirir o seu carro. Para tudo isso foi criado secadores, né? Quantos a gente vê aqui no município que puderam colocar um silo, né? Que não tinham possibilidade. E se não fosse esse governo, talvez hoje, quem não tivesse terra não pudesse plantar. Porque em épocas anteriores, quem não era proprietário de terra não tinha condições de fazer um financiamento no banco. Hoje, a safra garante, né, o pagamento dos custeios, então quem é arrendatário também pode fazer os seus financiamentos. E é também que nem essa questão do fumo, que vocês insistem em dizer que o governo é contra o plantio do fumo, quando que atualmente o Brasil, através da sua delegação na COP, vetou a proposta do Canadá, que queria diminuir o plantio de tabaco, para que os produtores possam continuar tendo autonomia nas suas propriedades. Também sobre o decreto 12.686 de 2025, que nós votamos contra, né, a moção, porque se tratava de uma fake news, né? Porque o ministro da Educação, Camilo Santana, e sua equipe técnica esclarece que a Política Nacional da Educação Especial Inclusiva, o PENAI, instituída pelo decreto, construído após diálogo com representantes e entes federados e de movimentos sociais e profissionais da área,
tem por objetivo garantir que toda criança, todo jovem brasileiro tenha assegurado o direito à educação especial, inclusiva, visando acabar com a segregação dos estudantes nas escolas e institucionalizar ações e programas que já vinham sendo desenvolvidos pelo MEC, junto às redes de ensino, além de reiterar o apoio financeiro e técnico do MEC às instituições atuantes na educação especial inclusiva, como as APAES, associações pestolizes e entidades congênitas, que permanecem com suas atribuições e financiamentos garantidos. O ministro ressalta ainda que entre 2022 e 2025 houve um aumento de 54% no valor médio recebido do programa Dinheiro Direto na Escola por APAES e Pestalozes. Os recursos do Fundebs repassados a essas entidades em 2022 era algo em torno de 3,7 bilhões e em 2025 este valor dobrou para 7,9 bilhões. Então, não há nenhuma intenção de prejudicar as APAES nesse decreto, como os senhores querem fazer a população acreditar. Por isso, que, como eu já disse, nós votamos contra, né, a moção, porque entendemos se tratar de uma fake news. Também eu gostaria, e a gente gostaria só de falar, né, das coisas boas que acontecem no município. Então, eu gostaria de parabenizar as nossas comunidades, que no sábado a comunidade Nossa Senhora de Fátima teve o seu jantar após uma reunião dançante, um ótimo jantar servido ali no CTG, e no domingo a comunidade São Cláudio também realizou o seu almoço. Também gostaria de parabenizar o Quilombo Vomin de Tio Adão pelo evento realizado no dia 20, da Consciência Negra, e também por terem enviado 4 mulheres que estão representando, que vão representar o grupo, né, na Marcha das Mulheres Negras em Brasília. Também nessa terça-feira, dia 18, foi realizado um encontro técnico e contemplativo no roteiro Caminhos da Natureza, o que foi, mais uma vez, um grande sucesso, né? Onde se teve um público além do esperado, que encantou a todos que participaram desse evento, que foi uma realização da Emater Ascar EDS, em parceria com os empreendedores locais e com apoio administrativo municipal. Também hoje estive fazendo uma visita à fábrica de móveis Menezes, né? E fiquei impressionada com o movimento que tem lá naquela indústria, né? E hoje já está gerando mais de 50 empregos no município, né? E, para minha surpresa também, a maioria, como me falaram, a maioria lá são mulheres que estão trabalhando ali naquela fábrica. E também estive visitando a nossa agroindústria ali também, onde a maioria das que trabalham ali também são mulheres, né? O que deixa a gente muito feliz também. E no mesmo trajeto, né, a gente via o grande movimento que tem ali na empresa do Gabriel. Então, ali são 3 empresas, né, e nenhuma delas, pelo que eu sei, foi do tempo do governo do seu Valério, né? Além da cooperativa ainda, que temos ali, a Campal, né, que também está oferecendo vários empregos aqui no município. Então, essas são as 3 indústrias, mais a agroindústria, então, que estão gerando emprego no nosso município, onde vimos que mais uma mentira que está sendo contada aqui nessa tribuna. E como eu disse já, a gente gostaria de vir aqui e falar somente dos acontecimentos e, como a colega Hebe disse, né, trabalhar. Mas o que a gente percebe aqui é que está querendo ser criada, estão querendo desmotivar o trabalho de quem está trabalhando e fazendo a diferença aqui no município.
Então, isso nós não podemos permitir, né, que mentiras sejam contadas, porque uma mentira, quando ela acaba sendo repetida muitas vezes, as pessoas acabam acreditando, né? Então, eu acho que o nosso dever também é aqui fazer esses esclarecimentos à população. Seria isso, senhor presidente. Passa a palavra, vereador Valério. Senhor presidente, senhor vereador, retorno aqui. Eu até tinha outros assuntos para falar, mas eu não posso deixar sem resposta as duas vereadoras. A Ângela termina de uma mentira que se vira uma verdade. Mas isso é o governo federal que diz que a pobreza, vão terminar com a pobreza. Quantos anos no poder e a pobreza nunca foi terminada? Não sei quantos, uma hora 30 milhões de abandonados de rua. A COP, agora lá no Amapá, em Manaus, se provou, se mostrou aquilo luxo, o luxo do que vive esse país. Enquanto isso, a pobreza existe aí, espalhada pelo Brasil. Dona Hebe, ninguém é contra do seu esposo e as questões particulares. O problema todo é usar dinheiro público para subir num palanque. Quando é pago com dinheiro público, de lá. Seu esposo é seu esposo, né? Eu acho mérito, ele tem realmente vocação pela música. E Dona Ângela e a Hebe nem tanto, mas a Dona Ângela, quando falava nessa tribuna, eu escutava atentamente. E não tinha ar de deboche, porque aqui tem que se respeitar o colega e a senhora não respeita. A senhora fica o tempo todo cochichando, faz para a Hebe ouvir e com ar de deboche. Aqui é uma casa para se respeitar e se dizer o que a senhora disse, a liberdade aqui que se tem. Eu acho engraçado, vereador Álvaro, porque eu disse aqui aquilo que o senhor disse na tribuna, outra vez aqui em relação às crianças. E aí ninguém lhe questionou. Aí eu pergunto, quem é que é o perseguido nessa casa? Eu usei aqui as suas palavras aqui do que aconteceu. E claro, dei uma enfeitada a mais aí do tempo que nós éramos prefeito e do que acontecia. A Ângela fala de críticas, mas desde que a senhora entrou aqui fez críticas ao meu respeito, falando do passado, falando da minha administração, que eu já disse aqui, errar humano, errei. Mas o povo era feliz. O povo era feliz. O povo tinha uma saúde, tá? Tinha um baita convênio com o hospital, e deixei sim 1.200.000. Não precisa buscar pedido de informação. Eu digo aqui 1.200.000. Se dizia. E o orçamento naquela época era 12 milhões, e me diziam, senhor já falecido hoje, o que querem falar? O que é 1.200.000 para 12 milhões de orçamento por ano? E eram 48 meses. De crescimento, mas cresceu onde aqui esse município? As obras que se vê são as obras que deixamos ainda. Está ali a avenida, mal, porcamente, tanto que até hoje nem terminaram aquela avenida ali. Está ali. Se ir para o interior, tem um baita colégio. Brasília, é recurso do Tarso. É do Tarso, mas quem foi lá visitar? Não foi fazer turismo em Brasília? E trouxemos. Tem ponte do Cortado, que agora caiu, mas foi feito em outro governo e nós deixamos o recurso. A fábrica de mandioca, que está ali, a agroindústria, foi recurso que esse prefeito deixou de 50 mil na época, para fazer uma casa de produtor ali na beira da rodovia, que depois fizeram outro projeto. E foi aproveitado 50 mil o início ali. É só buscar lá em 2008 o que sobrou de recurso. Está ali aquele estádio, eu ainda parava essa semana e olhava o abandono da arquibancada. Isso ali incomoda, porque eu tenho obra para mostrar. Crescimento, e eu tinha um outro assunto aqui, quando você falava
Outro dia, o portal trazia da perca de empregos do nosso município. Os índices do IBGE mostram isso, a população diminuindo. E eu tenho dito aqui sempre nessa casa, qual é o futuro? Minhas filhas já foram. Vereador, a maioria já tem neto, tem filhos, e eu pergunto, saudar o vereador de Candelária, que chega aí agora, do MDB, tá, que nós conhecemos lá na Festa do Porco, na linha Bernardino. Então é um crescimento aonde se vê. É isso que revolta a comunidade, é que se pregou há muitos anos nesse município, que é um município de mil maravilhas, que tudo está bem. Receber prêmio, isso é obrigação do município, de fazer gestão. Agora está aí, vereador Valnei, o estado das nossas estradas, e o senhor foi secretário e conduziu muito bem. O próprio, eu digo hoje, até do tempo do seu Gilmar Dunque, era bom, era um governo bom. E quantos eu disse aqui, não me interessa de que partido era, mas foi competente, fez um excelente trabalho, conhecia as questões de máquina quando tinha que fazer, e ajudou muito a administração da época. Isso é reconhecimento. Sessão solene, quando se fala, é para homenagear o homenageado, e não que aquele homenageado leve críticas, né, de gestores passados. Porque senão agora, na sessão solene que vamos fazer, vou fazer esse discurso, né, homenageando o Seleto, e eu fazer um discurso aqui de críticas à administração. Isso é ridículo, isso é ridículo. Quando se fala em terra, e eu esquecia na outra vez, e lamentei isso, a defesa do governo federal que hoje se tem nesse município, porque o eleitor e o produtor, ele ainda não sentiu, e o agro está sentindo isso do que acontece. Porque o produtor, ele vai sentir, e é o seu exemplo, vereadora. Quando o governo, e o que acontece em Cuba, na Venezuela, pedia assim, para aqueles que têm propriedade, se dirigir ao cartório de registro de Cachoeira do Sul e fazer a escritura, passar para o governo, e o governo fazer o que está se fazendo hoje, viver do governo. A senhora vai plantar, o produtor vai plantar na sua propriedade, mas quem vai dar o dinheiro vai ser o governo, como acontece isso na Venezuela hoje, nos países comunistas, como querem implantar aqui no nosso país. Isso é lamentável. E vão acordar quando isso acontecer, porque hoje ainda não sabe a situação, porque o fumo, contra o mal ou bem, o fumo ainda tem mercado, tá? O soja está bem, mas o arroz está de mal para pior. E o produtor de arroz, ele é teimoso, ele continua. Pois não. Eu me admiro a nova vereadora e a plantadora de arroz, sabendo que o governo exporta o arroz aqui do país vizinho aqui, e o nosso país é proibido o uso de venenos agrotóxicos, aí muitos, e logo ali se usa todos de maneira abusiva, e eles vão lá e vão comprar arroz sem exigência nenhuma. Sabe, é difícil a pessoa defender o produtor, sendo que a exportação vem no país ali que não tem controle algum sobre nada. Ótima a sua intervenção, vereador. A COP11 que está acontecendo lá, a senhora vem me dizer que o governo é favorável à carta. Eu não ia me pronunciar hoje, mas eu vou trazer, porque no momento que as lideranças que estão lá, que não foram recebidas por ordem do governo federal, porque existe uma carta do governo federal extinguindo, como lá houve a Convenção Quadro, quando o governo Lula, tá, aprovou essa Convenção Quadro, que em 20 anos estaria se extinguindo o fumo. E isso está se discutindo lá agora. E essa carta eu quero ter,
no momento que vier a comitiva de Santa Cruz, que teve lá, tá? Trazer essa carta e ler essa carta aqui, que é a proposta do governo de extinção da cultura do fumo em nosso município. Vão sobreviver de quê? Mas aquilo que eu dizia, plantar para o governo, daí, o que o governo achar, por quê? O que o governo hoje quer? Que nós dependemos dele. Ele quer dar as cartas. É isso que tem que se dizer hoje. Então, Hebe e Ângela, a tribuna aqui é usada para se dizer, não, questões particulares, e ninguém falou aqui em questões particulares. Ninguém puxou particular aqui. O particular, quando eu tive na sua casa, sim. Quando a senhora me chamou e comemos um galeto e tomamos um vinho. Quando a senhora me instigou, Valério, tu tem que ser o candidato a prefeito, nós vamos te apoiar quando eu te der a rasteira do áudio que você mostrou, que o prefeito gosta de mandar áudio, que você mostrou, que a senhora estaria fora do pleito, tá? E que o Maico ia ser o vice, e vocês dois se revoltaram. E desabafaram com quem? Quem era que desabafaram e chamaram? E me mostraram uma pesquisa. Não foi isso? E a pesquisa dizia o quê? Sim. Mas tudo passa, né? Não. Não quando se tem interesse. Não quando se tem interesse. Eu tenho posição. O interesse na outra eleição era apoiar o Leo, então. Se eu vou pensar em mim, como aconteceu com você, que dizia, eu vou pedir voto para mim, não vou pedir para o Leo. E tanto que já se sabia que a senhora na janela de março iria trocar de partido. Que não trocou porque não poderia trocar. Então, eu tenho lado. Eu não vou por convicção conforme o vento vai. Eu sou, hoje eu sou oposição nessa casa. O senhor foi candidato a prefeito e disse para todo o seu partido que o senhor ia ser, né, poderia ser candidato e na hora foi zerar os seus votos. O senhor era inelegível. Mas isso é questões de justiça, é questões judiciais. Isso é questões lá. Mas tive por quê? Por uma Câmara de Vereadores que até hoje não foi condenado a nada. Por quê? Porque teve uma Câmara que é o colegiado. E a mesma coisa vai acontecer com o prefeito amanhã ou depois. Isso faz parte, tanto que aqui eu não critiquei isso em relação ao prefeito. Tá? Eu disse alguma coisa aqui, ele está pagando por aquilo de ser bom demais, como eu fui. De hoje usar a tribuna para dizer que ficou dinheiro em caixa, mas daqui ninguém saía sem remédio. Tinha no posto, não adiantava ter um bom médico se não tinha remédio. O exame existia, a cirurgia existia. Nós tínhamos convênio com os hospitais, ao contrário do que acontece hoje. Eu acho que é isso, senhor presidente, assim, de um resumo, tá, do que falaram nessa tribuna, ou talvez tenha esquecido alguma coisa, tomei algumas anotações. Acabou saindo bem daquilo que eu ainda tinha para falar. Tá? Daqui se falou hoje em competência de secretários, mas também tem que se falar de incompetência, tá? Porque alguma incompetência, mas eu acredito que nem culpo tanto os secretários. Culpo sim, eu acho que é o prefeito que não quer. E existem vários pedidos de vereadores nessa casa que não são feitos. Está ali a entrada do cortado, está ali a entrada do faxinal, o vereador Valnei Pessoa pediu nessa tribuna também. Tá? Levou o secretário, o próprio secretário foi ver um serviço meu, né? Não meu, mas público, e ele prontamente foi lá. Então ele tem a boa vontade, mas infelizmente a última palavra é do senhor prefeito. Era isso, senhor prefeito. Passa a palavra ao vereador Valnei. Senhor presidente, colegas vereadores, nossos assistentes assistem nós das suas casas. Também ao vereador de Candelária. Quero começar, senhor presidente, pedindo que se faça um ofício à Secretaria de Saúde para que dê uma olhada aí tem alguns lugares aí que já está começando os focos de dengue, né? O pessoal não ficando com medo. Tem umas casas aí que não é que estão abandonadas, né? Mas não estão morando e tem águas acumuladas. Tanto ali também tem o prédio do Fazenda Jair ali, que a gente veja correndo água o tempo todo, né? Então, já que tem o fiscal das endemias de Cabrais, ela tinha que dar uma olhada, né? Isso aí, acho que está na hora de começar
a se preocupar. E eu fiquei sabendo que já teve 3 casos agora nos últimos tempos aqui em Cabrais. Então, pediria que fosse encaminhado um ofício ao secretário de Saúde. Até eu queria ir lá falar com ele pessoalmente hoje, mas não tive tempo. Enrolei algumas coisas. E também eu, escutando o pronunciamento da colega vereadora Hebe, com todo respeito, educação, eu vi que ela falou que eu mudei de lado, não mudei, eu tenho minha opinião própria, sabe? E eu vejo que dentro de alguns partidos a gente não cresce, né, vereadora? E daí a gente tem que ter a opinião minha, então foi de eu mudar de partido. Já não é a primeira vez que eu mudo de partido quando eu me sinto ameaçado por algumas coisas. Então eu sou assim, daí eu tenho a minha convicção do que é certo. Eu trabalho pelo município. Quando estive de secretário, eu tentei fazer para todo mundo, para todos do município. Trabalho de igual, não olhando cor partidária, né? E não vou entrar no mérito de acusar pessoalmente ninguém, né? Mas eu acho que eu sempre me dediquei em todas as áreas que eu estive, tipo, estive de secretário de Meio Ambiente, Agricultura, no governo do Valério, também no governo do prefeito Leu, hoje, e no governo do ex-prefeito Andrezinho, que, por sinal, para mim, foi o melhor prefeito que tivemos dentro de Cabrais. Se eu tiver errado, que me corrija, mas eu tive a convicção que isso é fato, porque foi um prefeito humilde, bom de lidar, ele ouvia o secretário, e eu tive sempre carta branca, eu tive autonomia de trabalhar, porque se eu tive mérito de um bom trabalho, porque tive um bom prefeito do meu lado. Isso é PT, mas eu estou falando como pessoa, não como partido, como sigla, né? Eu hoje sou MDB e estou bem no partido, e se um dia eu me achar que isso não vai ser bom, eu vou sair também, porque não é o partido, é a pessoa. Eu posso ter em qualquer outro partido. Certamente tem um povo que vai votar em mim porque sabe o meu trabalho, a minha conduta. Sei que não sou perfeito, não vou chegar nesse patamar nunca, mas eu vou dar sempre o melhor de mim, sabe? Então era isso, senhor presidente. Nenhum vereador mais inscrito, então, para as explicações pessoais. Passamos para os comunicados da presidência. Mais uma vez, lembrando que na próxima segunda-feira, dia 1º, às 17h30, teremos audiência pública. E sem mais assuntos a tratar, vamos encerrar a presidência. Só eu recebi, não sei se os demais, eu tenho seleto, vai faltar luz das 17 às 19 horas de 1º. Me parece que eu... Pois eu não sei daí. Teria que ver isso e ficar sobre aviso, então, daí se municipal, para ver se realmente... Eu sei que ontem ainda eu comentava isso de volta. Muito bem, então a gente fica no aguardo. Então, sem mais assuntos a tratar, vamos por encerrar a presente sessão, convidando os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada dia 1º de dezembro de 2025, com início às 18 horas. Boa noite.